Fala pessoal, estamos dando início a mais um episódio do podcast Tabela. Eu sou o Leandro Denardi. Aqui Felipe Super. Bom pessoal, no episódio 29 a gente já fez alguns episódios sobre defesa, né? Então a gente vai tentar aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Especificamente nesse episódio falando do futsal, a ideia é no próximo episódio 30, a gente falar sobre futebol de campo. Então a gente vai tentar destacar pontos importantes de cada sistema, do sistema que o Felipe mais acredita, do sistema que eu mais acredito, e discutir sobre isso, para ver o que é melhor na iniciação, os pontos fortes, os pontos fracos de cada sistema que a gente vai apresentar para vocês. Então, o Felipe vai começar essa discussão falando, acho que um pouco do quadrante, né, Felipe? O quadrante até marcação losango também. Então, essa é a ideia do episódio de hoje. Espero que vocês gostem aí, a gente aguarda o like de vocês no episódio. Então, gente, nas marcações zonas, na base, o ideal seria sempre a gente passar todos os tipos de marcações para as crianças já terem noção dos estímulos que acontecem nas marcações. Então, a marcação que eu prefiro é a marcação zona, tá? A zona quadrante. E ela tem conceitos, né? A gente fez um podcast anterior com mais globalizado, né, Leandro? Sem tu falar muito dos conceitos bem crus, assim, de cada marcação, da metodologia de estímulo, da metodologia de ensino de cada marcação. Então, vamos iniciar com a marcação quadrante. Marcação quadrante, né, todo mundo, quem trabalha sabe, é um 2-2 ali, mas esse 2-2, tu tem que cuidar balanço defensivo, as tuas duas linhas não podem estar tão próximas, além do que essas linhas têm que estar bem postadas em questão de cobertura. Há cobertura de cobertura com a participação muito importante do goleiro ali para fazer essa cobertura de cobertura. O que seria cobertura de cobertura? Passou pela primeira linha do quadrante numa ala, conseguiu, às vezes tu pega na base, tem muitos guris com um bom drible assim, que conseguem passar por dois atletas até. Então, depois que passa na segunda linha do quadrante, teremos a cobertura do goleiro. Isso é um dos pormenores importantes. Temos o segundo pormenor importante, que seria quando a bola é atravessada de ala para ala, né? Então tem que evitar essa bola atravessada de ala para ala no quadrante, porque se ela atravessa de uma ala para outra, o quadrante demora para balançar, e essa demora para balançar causa o quê? Causa uma situação de 1-1 na outra ala em que foi essa bola. Então a gente tem que o quê? O que tá na primeira linha do quadrante, se a bola estiver de um lado, o que tá no oposto da primeira linha tem que evitar que essa bola chegue no outro lado da quadra diretamente. Até pode ser, porque eu digo o oposto. Aí tu pode me perguntar, não, quem tem que evitar isso é o cara da bola. Não, o cara da bola tá incomodando para tentar inclusive arrastar ele pra ala e pra roubar. Então, essa bola atravessada é mais responsabilidade pelo oposto de primeira linha. Então, se a bola está desse lado do quadrante, a responsabilidade é do oposto de primeira linha para ela não chegar na outra ala do quadrante. Repetido, porque senão, chegou na outra ala direto, aqui o oposto não vai dar tempo de chegar para abordar e incomodar o da bola. O que vai acontecer? Vai estabelecer 1-1 aqui na ala, que seria perigoso. Segundo fator esse. Terceiro pormenor na questão da marcação quadrante. Bolas infiltradas no meio, né? Então, muita gente não gosta do quadrante porque a bola entra no pivô, né? Entra no pivô com mais facilidade do que numa marcação losango, do que uma marcação individual. Então, o que acontece quando a bola chega no pivô? Quando chegou no pivô, automaticamente a primeira linha já desce para encaixotar, fazer o famoso sanduíche ali. Então, ou é para roubar ou é para esse passe para trás. Então, se o pivô recebe, é encaixotado e o passe é para trás, daí a gente vai naquela regrinha da defesa, que passe para trás na defesa zona é ganho da defesa. Passou para trás é ganho da defesa. Então, se o pivô pisa e passa para trás depois do caixote, ganhou a defesa. Isso são os princípios aí, os princípios básicos do quadrante, para te ter uma marcação segura e também ativa em cada situação. Então, ativa nas alas, ativa nos passes diretos laterais, né? Então, um quarto fator que a gente tem que nós temos que
que incentivar nos treinamentos educativos da marcação quadrante, também seria o que acontece. A marcação quadrante, por vezes, na base, ela é uma marcação irritante, porque ela faz as crianças tocarem a bola, e o que acontece? A criança começa a forçar a bola alta, a forçar uma bola, uma transferência para pivô direta. Então nós temos que treinar isso para goleiro agir, nós temos que treinar para ser firme na abordagem nessas transferências. Também ela força também chutes de média, então tem que ter um goleiro atento também para esses chutes de média distância. Então a questão, agora eu coloquei os conceitos, né Leandro? E eu dividi, agora hoje nós vamos 1 hora de podcast. Eu dividi em conceitos, nas vulnerabilidades e no tempo de adaptação. Então, esses conceitos básicos aí, que tem que ser estimulados através das sessões de treinamento, na marcação quadrante, tanto na marcação ou outro tipo de marcação zona, cada uma tem os seus conceitos, que tem que ter estimulados em modos ali separados para a criança poder automatizar. Acho que foi perfeito as tuas colocações, Felipe. A gente tem que entender todos esses pormenores que tu falou pra gente poder ter um sistema da marcação quadrante, ou enfim, seja a marcação que for efetivo, né? Acho que a gente sabendo trabalhar isso, sabendo passar pros atletas, a gente consegue ser efetivo mesmo e não fica aquilo, eu vou só, vai jogar quadrante, vai ser assim, né? Outra questão é a questão de induzir o adversário, né? O posicionamento corporal do atleta, dele fechar de repente, eu quero que a bola não entre no meio, vou dar o passe pro lado, de repente a minha opção no futsal é que a bola entre no pivô pra mim encaixotar, como tu falou, né? Eu posso ter essa opção também. Então, ter esses pormenores, uma coisa que eu gosto bastante, depois que a gente fala em marcação individual, eu vou tocar mais nesse ponto, é de sempre ter o cara da bola pressionado, né? Não deixar o jogador pensar quando ele tá com a bola, por mais que seja uma marcação mais baixa, mais meia quadra, eu acho difícil tu fazer um quadrante, não sei até a tua opinião, fazer um quadrante mais alto, né? Marcar lá em cima, não sei o que tu acha. É complicado. Por ser mais baixo, mas eu acho que a marcação ela tem que ser ativa também, né? Tu tem que tentar fazer o adversário pensar rápido, tentar fazer acelerar o jogo, porque tu tá perto da tua goleira, né? Então eu acho que quanto mais tu acelerar ele, fazer ele pensar rápido, ele não estiver preparado para isso, mais vantagem para tua defesa. Nessa questão da aprendizagem, eu acho que para iniciação, assim, categorias menores, ela é uma, digamos, um sistema um pouco mais complexo, assim, de ensinar. Eu acho que pelo entendimento que eles têm de ser criança e focar só no objeto, demanda objeto bola, demanda um tempo maior de trabalho. Eu acho importante também. Mas tem um lado bom também, eu acho que talvez seja mais difícil de trabalhar por essa questão da idade, mas eu acho que também tem um lado bom que foi o que tu falou, né? As crianças do time que estão atacando contra o teu quadrante, eles não têm paciência para tocar essa bola. Então tu vai acabar levando também uma vantagem nesse aspecto, né? Que eles vão acabar de repente não conseguindo achar um passe, vão tentar só forçar uma bola longa por não ter essa paciência por uma questão da idade que é muito direto, né? Tu falou bem o que ombreia isso, que seria a vantagem e a desvantagem na ansiedade da criança, né? A ansiedade em atacar e a ansiedade no objeto bola. A ansiedade no objeto bola que seria uma desvantagem na marcação zona e a ansiedade do ataque do time que tá com a bola, que seria uma vantagem na marcação, Sim, né? E tudo, inclusive no adulto, né? Tu vai gerar um estresse também, uma ansiedade, porque tu tá mais perto da tua goleira, né? Tua marcação tá mais baixa, tu tá sempre propício a tomar uma finalização de longe. Então, tu acaba gerando um estresse, seja qual for a marcação, é o que tu falou, vai ter a vantagem e também vai ter a desvantagem. Eu acho que um ponto interessante a gente tocar também é que se eu marco baixo, eu tenho que ter um contra-ataque forte também, né? Eu acho que também é a intenção. Acho que tu vai falar um pouco sobre isso, né? Então já segue aí no assunto. Questão, ainda conceituando, né? O Leandro até falou da vulnerabilidade ali que eu ia falar, que quer dizer que a gente tá, por mais que a gente tenha diferenças de opiniões em questão da marcação, a gente também tem uma mesma opinião na questão da vulnerabilidade e das qualidades de cada marcação. Então, seguindo isso, a transição, né? Minha opinião de trabalho na transição, que ela é dividida, primeiro questão de intensidade de transição, que daí tu vai para um trabalho de pré-temporada, né, Leandro? A questão do retorno, aí tu pode colocar isso até na parte física também, essas questão de retorno à bola, aí depois tu já, quando tu já for pra quadra, tu já começa a indicações de retorno, né? Que eu faço os gatilhos de indicação de retorno. Se tu tá num setor da quadra, tu tem um retorno para tal setor, né? O retorno seria geralmente pro meio, mas às vezes em outras situações tu retorna para tomar a bola. Então, o retorno defensivo é importante tu treinar também. Então, mas a questão não é assim,
perdi a bola ali, porque eu vejo muitos treinos de retorno aí nas redes sociais, que é tu perdeu a bola ali, aí depois o treinador tá mais pra trás da quadra, joga a bola e tu vai lá e força a criança a ir correndo atrás da bola ali, atrás da criança que tá com a bola. Então, o que eu quis dizer com isso? Tá meio confuso. Por exemplo, tá aqui num intermediário de quadra. Aí a criança finaliza na outra e esse aqui já sai pra fazer. E esse que tá no outro lado da quadra já sai pra fazer o gol. E essa criança correndo de atrás. Aí tu simula uma situação de retorno, mas aquela situação é um retorno cru, porque se a criança estiver do outro lado da quadra, tem que retornar. Se a criança estiver desse lado da quadra, se a criança tiver finalizado o gol. Então tem situações de retorno que tu tem que treinar. Tu não pode treinar o retorno cru ali. Claro que tudo isso aí demanda tempo, né? Acho que na nossa profissão aí, com um monte de projeto e acúmulo de jogos, é bem difícil a gente treinar esses pormenores, mas fazendo um trabalho correto e organizado seria nesse sentido. A questão da transição, para mim, também não foge. É claro que eu tô. A questão agora dos conceitos, eu tô tentando globalizar um pouquinho, porque senão a gente vai se alongar demais. A questão da transição, na minha opinião, também seria uma transição setorizada. O que acontece se eu roubo a bola na ala? O que acontece se eu roubo na bola central? O que acontece se eu roubo a bola na outra ala? Se eu roubo a bola em zona vermelha pro meu gol? Então tem treinar as situações. Por exemplo, roubei a bola na ala, sobe segundo pau. Roubei uma bola na outra ala, sobe outro segundo. Roubei a mão no meio e tento passo para frente. Então essas questões tu tem que... Isso não é também verdade absoluta. Não é tu dizer pra criança, ó, roubei uma bola no meio, tento passo pra frente. Não. Tudo acontece de acordo com o caos do jogo, né? Não podemos esquecer disso. E na hora de dizer pra criança o que é melhor de ser feito nessa situação, tu tem que sempre deixar claro, a hora do jogo é tu que decide. Se tu achar que tem que prender a bola e dar o passo para trás, foi tu que decidiu melhor naquela hora do jogo. Então, seguindo nas transições e na marcação de retorno, essas transições têm que ser setorizadas. Como a marcação de retorno também tem que ser setorizada para cada setor ter a sua ação e a gente está bem organizado nesses dois sentidos aí como a válvula de escape de contra-ataque, tanto o retorno ali na hora da perca da bola. Eu acho que isso que tu fala, Felipe, da questão da transição ali depois do momento defensivo é que tá tudo conectado, né, cara? Uhum. A gente acaba que a gente tá defendendo, daqui a pouco vai transitar, depois vai ter que transitar pra defesa, vai ter que atacar, então, tipo, a gente trabalha tudo junto, né? A gente acaba que não tem como separar a transição da defesa, isso, a transição defensiva do ataque. E na base o perde e ganha é muito maior do que no contra-ataque adulto, do contra-ataque, né? Isso, uhum. Vira uma correria. Então eu acho que tu entender também as características do time, né? Daqui a pouco tu tem um time muito pesado, é difícil tu marcar lá em cima, tu marcar individual, por mais que tu estimule os atletas, talvez seja melhor tu ter uma marcação mais baixa ali pra tentar potencializar essa questão da defesa, que eles têm uma dificuldade por uma questão de peso, enfim, característica dos atletas, né? Eu acho que isso é importante também. Certamente. E daí, conceitos a gente já falou, as vulnerabilidades a gente já falou. Fecho aqui a minha fala com o tempo de adaptação, né? Então, vou dizer uma experiência para vocês. Eu peguei um time agora para treinar numa Copa Regional aqui de futsal adulto. E como eu gosto de uma marcação quadrante zona baixa, eu não consegui colocar todos os conceitos. Então, chegamos na fase quartos de finais, ali eu tive que puxar para uma marcação losango mais tradicional, porque era que os atletas estavam mais acostumados a trabalhar nos seus times e nos torneios da região e nos torneios municipais. Então eu tive que mudar as minhas ideias de acordo com o que estava acontecendo com o time e o que estava acontecendo no momento. Então, às vezes, como o Leandro falou, às vezes tu tem um time mais pesado, às vezes tu não tem tempo. Então, imagina os conceitos, as vulnerabilidades, a questão da transição de contra-ataque, questão de retorno, a situação que o Leandro bem disse que está tudo interligado. Então, isso aí não é em 4, 5 treinos que tu vai fazer. Então, por exemplo, eu tinha poucos treinos, eu tive que me adequar à situação que se encontrava comigo. Então, às vezes a gente não pode, a gente tem que ser firme nas nossas ideias.
mas a gente tem que analisar também a situação que se encontra no momento, e que eu me encontrar numa situação difícil com pouco treino, devido a vários fatores. Então a adaptação tem que ser muito bem cuidada de acordo com o ambiente que tu tá. Como eu já te falei, a gente conversa sempre, a gente já falou vários episódios, eu gosto mais da individual, né? A marcação mais uma pressão lá em cima do que esperar o adversário. É claro que no momento que o meu time é quebrada a pressão dele, quando marca mais embaixo, eu também costumo usar um quadrante, uma marcação mais zonal. Eu acho que depende muito do que a gente falou, né? Eu acho que em individual, se for comparar, quadrante ele é mais fácil, né? De ensinar para, vamos dizer, para as crianças, para as menores, por toda aquela questão ali que a gente conversou de referência, que elas têm referência só ao atleta, só no objeto. Eu acho que... E é mais o posicionamento corporal e mais a questão da abordagem, e o objeto bota mais perto. E eu sempre, acho que a criança é agressiva, né? Ela quer a bola sempre. Eu acho que é uma fase que tu pode utilizar essa questão da característica dela para te potencializar um sistema. Mas eu acho que é importante também, que nem tu falou, Felipe, a gente trabalhar os dois, né? Ela ter essa noção. E é claro que num nível mais alto, de repente, tu usar as duas referências, né? De repente, a bola na mão do goleiro adversário, eu vou ter uma pressão, eu vou marcar individual, vou marcar pressão, botar o pé lá em cima, daqui a pouco quebrar minha pressão, eu baixei a marcação, eu vou marcar quadrante. E elas sabem os dois conceitos de marcação que foi trabalhado, claro, que pode usar durante o jogo. E como acho que foi o último episódio que eu acabei falando, que eu acho mais fácil a gente tentar marcar em cima, até se tu não tem muito tempo de treino, como tu falou, tu recuperou a bola lá em cima, tu tá perto pra finalizar, né? Tu não teve o tempo para construir teu ataque, para te elaborar um ataque assim contra uma defesa baixa, contra uma defesa pressão, enfim. Tu recuperando a bola, tu tá mais perto do gol, o teu ataque é mais direto. Então essa questão de tempo eu acho que é uma questão interessante para te utilizar a marcação pressão, né? E não é aquilo de marcar pressão que cada um, eu vou marcar o Felipe, vou, e não tem conceito por trás, né? Tem muita coisa por trás, algumas coisas que tem na quadrante, claro que de formas diferentes, como eu vou ter uma cobertura na marcação individual, sim, eu vou ter uma cobertura da cobertura, eu vou ter uma indução, eu vou ter que saber o tempo que eu vou subir a marcação, se é na saída de bola do goleiro, num passe para trás. A questão da indução do posicionamento corporal e das coberturas estão presentes. Elas são relacionadas, né? É claro que tu vai ter algum aspecto, vai ser diferente de uma para outra, mas no geral elas são bem próximas ali. Então a gente entender isso, entender os gatilhos, o adversário deu um passo para trás, eu vou subir. Então eu acho que é importante a gente entender e sempre ser agressivo, né? Uma coisa que eu bato muito na tecla, que a marcação ela tem que querer recuperar a bola, tem que querer botar o pé, porque eu não posso deixar o adversário pensar. Tem que ter gana de pegar a bola, né? Aí, por exemplo, a marcação individual tem mais essa gana de pegar a bola. Mas, por exemplo, a quadrante tem a gana de pegar a bola em agredir o da bola ali no setor da quadrante, né? Então, claro que são porcentagens diferentes, mas se tu for ver aí que eu falei antes, coberturas, posicionamento corporal, gatilhos tudo é interligado, só que em posicionamentos diferentes, né? O nome é o mesmo, né? Tu vai adaptar algumas coisas pro tipo de marcação que tu vai fazer, né, cara? Então eu acho que uma das, vamos dizer assim, não erros, mas um dos problemas que a marcação individual tem é que o adversário te leva pra onde ele quer, né? Tu vai sempre perseguir ele, então talvez se tu não tiver bem treinado esses pormenores, o adversário vai te movimentar para onde ele quer, te deixar no lugar da quadra que ele quer e vai aproveitar isso em favor dele. Então tu ter essa questão num contra um muito forte, de entender que a segunda linha que tá marcando, ela tem que tirar a linha de passe do adversário para não deixar receber sozinho. Então eu acho que são diferentes as marcações, uma é mais espera mais adversário, a outra bota o pé mais lá em cima, mas elas têm conceitos que a gente pode pegar de uma e levar para outra. Que nem eu sou agressivo na primeira linha marcando individual, mas eu posso ser agressivo também marcando quadrante. Isso, e o legal é tu trabalhar as duas, que as crianças vão interligando esses conceitos. Sim. Vão interligando. Por isso, não, a minha marcação é individual e deu. Não, trabalha as duas marcações para te ter as outras opções durante o jogo. E cara, isso pra criança é muito legal, porque ela vai interligando os conceitos, ela vai dizendo, esse posicionamento aqui da abordagem eu usei também na individual, que eu tô usando aqui, induzindo na zona quadrante. Então é um acúmulo de informações muito bom para a criança, não aquele acúmulo ruim, né, Leandro? Tem muita informação, não, um acúmulo que ela interliga a informação. Então, às vezes a gente lê e escuta muita coisa, a gente não sabe a fonte, mas assim, esses tempos eu li uma situação de o acúmulo de informações e o acúmulo de informações que elas se interligam, né? Sim. Então as informações que se interligam é um aprendizado que é mais
é mais forte naquela cabeça da criança, né? Do que soltar um monte de informação. Elas acabam interligando esses conceitos. Aí é papel do treinador, do professor, saber como unir isso, né? Isso. Pra transformar o conhecimento, que ele vai ser grande, vai ser muita informação, mas que, como tu falou, ele tá interligado, ele não fica solto, né? Tu vai tentando amarrar aquilo. Então, cara, eu acho que é isso. E aquela questão do estresse também que eu falei, que na marcação mais quadrante, a marcação mais baixa, tu tá mais próximo do gol, então tu fica naquela tensão de daqui a pouco tomar a finalização. Na pressão é a mesma coisa, né? Como cada um pega o seu, vamos dizer, tu fica naquela tensão, pô, eu não posso errar, tu tem uma pressão também. Então, toda marcação é aquilo que a gente fala, né? Ela vai ter os prós, ela vai ter os contras, tudo depende muito da característica do atleta, do que o treinador gosta. Aí outra situação que interliga, né? A questão da ansiedade. A marcação individual pressionada causa uma ansiedade no atleta com a bola, porque ele vê que ele não pode errar, que ele tem que limpar a jogada, que ele tem que acertar o passe, porque ele tá pressionado. E a ansiedade da marcação baixa quadrante é que ele não tá conseguindo infiltrar, tem que bater de fora. Então causa ansiedade E causa também uma responsabilidade, uma tensão também, né? Claro. E eu não sabendo que eu marcando esse cara, se eu dormir no ponto, se eu errar alguma coisa, a culpa não vai ser só minha, mas eu vou ter uma culpa um pouco maior, já me causa uma tensão maior, eu já tô mais concentrado. Da mesma forma na quadrante, né? Como eu tô mais perto do gol, eu vou saber que eu tenho que fechar uma linha, a linha oposta lá da bola vai ter que baixar. Então, tipo, são coisas que se interligam, como a gente conversou. Claro que a gente tem outro tipo de marcação, né? A gente escolheu conversar mais dessas duas, que é o que a gente mais acredita, é o que o Felipe a gente mais discute, aí, né? Uma representa a marcação zona, outra representa uma marcação pressão, que pode não ser individual, a pressão Sim, também, né? Com certeza. E que a gente pode trabalhar as duas também junto. Claro que num nível maior fica meio complicado trabalhar essa transição de marcar na frente, pressão individual e para trás, quadrante de uma categoria menor. Eu acho que o último ponto para tocar é a questão do treino, né? É a gente tentar trabalhar por partes essa questão da marcação. Eu não fazer um quadrante direto, um 4 contra 4. Eu começar um 2 contra 2, depois eu boto 3 contra 3, depois uso os 4 contra 4. Eu acho que é a mesma coisa na marcação pressão, né? A gente começar para os atletas entendendo esses pormenores que a gente ressaltou nas duas marcações é importante para até a gente chegar no 4 contra 4, porque se a gente não reforçar isso neles, não trabalhar bem esses pormenores, eu acho que eles vão ter dificuldade na hora do jogo, né? Isso, daí exemplificando esses pormenores que a gente fala de minimizar as situações, eu gosto de mais exemplificar na prática, né? Para ficar claro. Então tá a quadrante ali, meia quadra de marcação. O que eu costumo fazer também é fazer 4 quadrados na quadra defensiva, que ali fica bem visível para a criança o setor que ela é responsável. Então uma marcação setorizada quadrante. Então no início é bom fazer esses educativos, claro que depois que já está meio que já tá meio, não, que já tá totalmente entendido nos setores, né, que tu faz o 2 para 2, que tu faz 1 para 1 na ala, para ela ver as situações que podem acontecer, para ela visualizar as situações que podem acontecer. Depois tu vai fazendo esses educativos. Aí o Dilson lá do Fluminense, que é um professor que eu sempre toco nas conversas com o Leandro, que eu gosto muito, aí depois ele coloca as crianças se segurando uma cordinha pro balanço defensivo, né? Para elas terem essa noção do oposto fechar o meio. Então, nesses educativos, mas tudo minimizado, né? Não vai tocar a criança lá num 2-2, ou vai pegar e, a saída de bola lá do time é 3-1, cada um pega um e sobe. Então, a questão não é essa. E aqui enfatizando, botando um parênteses que foi muito legal nesse podcast, acho que é o mais longo aí da história, né? Que a gente está tentando. Por que está sendo mais longo, gente? Porque a gente está tentando colocar mais a questão tática bem pura ali, a questão do aprendizado, ser mais específico. Então acho que ficou legal porque nos primeiros podcasts a gente fazia uma visão global das situações, agora a gente está tentando mais se aprofundar. Então voltando no que eu mais achei legal hoje, colocando um parêntese, é que a gente conseguiu, mesmo sem querer, passar para vocês que os conceitos em cada situação tática que a gente apresenta na base para as crianças são interligados, né? Olha quantos conceitos que o Leandro citou, e até foi o Leandro que iniciou essa fala de estar interligado, que ele citou que tem na marcação zona e também tem na marcação individual, né? Os conceitos que elas podem interligar. Então isso é muito uma situação muito pura e muito legal da gente discutir, que vê
que tudo tá interligado, e aquela nossa velha frase que nada é verdade absoluta, né? Aqui a gente tá só não estamos nem num debate, nós estamos colocando informações e conceitos e expondo, né? E essa da questão que nada tem verdade absoluta é que a quadrante tem as fraquezas e os pontos fortes, né, cara? E a individual também, da mesma forma que a marcação mista tem, e outro tipo de marcação vai ter, né? Então a ideia foi passar mais ou menos o que a gente entende, focar de novo, bater na tecla e trabalhar os pormenores, de não começar no 4 contra 4 também nos treinos, saber adaptar. O Felipe deu exemplo da atividade aqui, a gente pode adaptar várias atividades, mas o importante é que a gente adapte. A gente comece do mais simples, vamos dizer, até a gente chegar numa questão mais complexa, que vai ser o 4 contra 4, que é o jogo. Certo, pessoal? Gurizada, e seguinte, no começo a gente tava meio travando ali a fala, porque a gente tá testando nosso equipamento aqui pra gente mostrar a nossa lata aí no próximo podcast. Então a gente ficava meio que ou a gente olha pra câmera, ou a gente olha pra bar, anotação, o que a gente tinha. Então, nesse início aí a gente deu uma travada, acho que depois fluiu legal, né, Leandro? É isso aí. Então, gurizada, forte abraço aí, se conecte com a gente nessa tabela. Valeu, abraço.